Olá, amigos. Sexta-feira, dia 16 de agosto, chegamos na leitura 1054. 1054 dias consecutivos transmitindo para você a leitura do guia do estudo da Palavra de Deus. Nada mais importa na nossa vida, né? Ou seja, nada pode ser mais importante na nossa vida do que buscarmos a presença de Deus que nos norteia, né? Que nos dá o norte para seguirmos em frente, né? Orar sem cessar, sem nunca desfalecer, orar, né, pelos que vos perseguem, sermos gratos a Deus pelo que Jesus fez à cruz do Calvário, pela sua graça derramada sobre as nossas vidas, né? Enquanto há sopro de vida ainda há esperança. Então não desista dessa pessoa que você tem orado, que você tem clamado, que você tem chorado, que você tem até se incomodado, né? Nós não somos amados por Jesus porque nós merecemos, mas nós somos amados porque nós necessitamos. E da mesma maneira nós precisamos amar as pessoas mesmo que elas não mereçam, mas porque elas necessitam do nosso amor, necessitam do amor de Cristo através das nossas vidas. Como toda sexta-feira nós chegamos no estudo adicional, né, da lição número 7 hoje. A humildade, estamos discorrendo, lembrando, né, sobre o Evangelho de Marcos nesse terceiro trimestre do ano. A humildade precede a honra. Provérbios 15, 33, falamos sobre isso, né, ontem. Para ocupar um elevado cargo diante dos seres humanos, o céu escolhe o obreiro que, como João Batista, assume posição humilde diante de Deus. Veja só quem são os escolhidos por Deus: aquele que escolhe uma posição humilde, né? Os humilhados serão exaltados. A humildade precede a honra, né? E a soberba, a ruína. O discípulo mais semelhante às crianças é o mais eficiente no trabalho de Deus, né? Se não formos como uma criança, não herdaremos o reino dos céus. Os seres celestes podem cooperar com aquele que procura não se exaltar, mas salvar os outros. O nosso Deus é plural, o nosso Deus é coletivo, o nosso Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó, né? Sempre geracional. Nunca é singular, nunca pensando em si mesmo, mas sempre pensando no próximo. Em tudo que tivermos vantagem sobre os outros, seja educação e cultura, nobreza de caráter, princípios cristãos ou experiência religiosa, estamos em dívida para com os menos favorecidos. E naquilo que estiver ao nosso alcance, devemos ajudá-los. Se somos fortes, devemos sustentar a mão dos fracos, né? Deus dá provisão para quem? Para que Deus nos dá provisão? Para sermos provisão para quem não tem provisão, né? Se somos você que é mais forte, ajude os mais fracos. É essa a orientação do nosso Deus. Anjos de glórias que contemplam continuamente o rosto do Pai no céu alegram-se em servir aos seus pequeninos. Aqueles que possuem muitos defeitos de caráter estão especialmente sob a guarda deles. Os anjos estão sempre presentes onde são mais necessários, ao lado dos que têm a mais dura batalha a combater contra o próprio eu. Pensa uma luta desgraçada. Por que desgraçada? É um palavrão? Não, é tudo aquilo que não tem graça, tudo que não está debaixo da graça de Deus é sem graça, então é desgraçado. Não é um palavrão, não se assuste aí. Então pensa uma situação terrível, pensa uma luta terrível, né? Geralmente colocamos toda a culpa em Satanás, né? Porque o Satanás é isso, porque o Satanás é aquilo, o Satanás é o que ele é. Jesus já nos deixou claro que ele é o arquirrival de nossas almas, mas também Jesus deixou claro que ele já foi vencido na cruz. Então a nossa maior batalha é contra o nosso eu. Então os anjos estão sempre presentes onde são mais necessários, ao lado dos que têm a mais dura batalha a combater contra o próprio eu e cujo ambiente é o mais desanimador, né? O eu
fala de soberba, o eu fala de egoísmo, do egocentrismo, né? O eu precisa ser colocado debaixo do eu, com letra maiúscula, eu sou. Precisamos estar sob a guarda de Cristo, a proteção de Cristo, sobre as ordens de Cristo, né? Já não sou mais escravo do pecado, agora sou escravo de Cristo. Precisamos entender isso para praticarmos isso e deixarmos de sermos prepotentes, arrogantes, petulantes, né? Deixar de querer derrubar as pessoas em vez de ajudar a levantar, né? Nós não somos, eu já falei várias vezes, nós não somos o diabo para acusar, nós não somos Jesus para salvar e nem o Espírito Santo para convencer, mas o meu papel e o seu papel, Deus nos levantou para intercessores do nosso próximo. Quando o nosso próximo está em dificuldade, quando o nosso próximo está em pecado, tá? Não é acusação que nós temos que fazer, mas é observar para cuidar. Precisamos entender, o foco está desajustado, né? Precisamos ajustar o foco. Vamos lá, leia Marcos capítulo 8, do verso 27 ao verso 29. Com que frequência, ou com frequência, você testemunha de sua fé? Com frequência? Ou com que frequência, ou com frequência você testemunha de sua fé? Graças a Deus, né? Diariamente, nós nunca deixamos de expressar a nossa fé. Até quando nós dizemos um obrigado, Deus lhe abençoe, nós estamos professando a nossa fé. Qual é o equilíbrio entre a experiência de comunhão com Cristo no topo da montanha e a experiência de serviço às necessidades dos outros? Bom, nós nunca estaremos no topo se não estivermos aos pés de Cristo. Essa é a dinâmica de Deus. Qual é a diferença entre a visão do mundo e a visão divina sobre grandeza? Já vimos isso, né? Essa semana. Como Deus considera os grandes no mundo? Quão distorcidos e deturpados são os ideais da sociedade? Bom, amados, eu respondi assim, sempre que o ser grande não tiver espaço para Jesus, a grandeza é distorcida. Levamos a sério o pecado? Achamos melhor ter o corpo mutilado do que pecar? Bom, amados, se nós não levarmos a sério o pecado, nós também não levamos a sério a Deus, não levamos Deus a sério. Se não levamos o pecado a sério, não levamos a sério a Deus, não levamos Deus a sério. Precisamos levar Deus a sério, né? Amados, é um prazer estar aqui, né? 1054 dias, já estamos aí, se eu não estou ruim de matemática hoje, nós estamos aí já se encaminhando aí para o 3º ano, né? Já passamos aí 365 dias, passamos aí de 2 anos longe já, né? Com o objetivo de atrair você para Cristo. Esse é o único objetivo, levar a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz e até morrer irei proclamar. Que essa seja a sua verdade também. Amém, amados? Louvado seja Deus. Obrigado por você estar aqui, né? Se você chegou até aqui é porque realmente você se interessa pela palavra de Deus. Então, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, né? Deixe o seu recadinho aí, nos ajude a impulsionar a mensagem da cruz. Vamos orar, amados? Amado Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra que nos enriquece, Senhor, que nos chamas para perto de Ti, que mostra em nós tudo aquilo que nós precisamos expurgar de nós, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos mostrar quanto ruim, quanto mal ainda nós somos e quão dependente nós precisamos ser de Ti. Senhor, eu declaro que entrego toda a minha dependência a Ti, toda a dependência da minha casa coloco nas Tuas mãos, meu Deus, para que tudo que nós venhamos fazer seja direcionado pela ação do Teu Espírito Santo. Eu declaro que sem Ti nós não somos nada. E declaro, Senhor, que nós não somos merecedores, mas nós recebemos a Tua graça, porque Tu nos amaste antes do que nós, Senhor. Nós só Te amamos porque Tu nos amaste primeiro. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos.